Boa tarde, sou o professor Esteban. Hoje é uma terça-feira, 18 de abril do ano gregoriano 2023. Estamos no segundo encontro do que a gente está chamando Oficina de Tradução Literária. Né? A primeira coluna, isso que está escrito em verde, são as iniciais da autora, Maria Elvira Roca Barea. E aí está o texto da autora, que começa um título em latim e depois uma cita, um estudioso da vida e do tempo, ou da época, do escritor em inglês. E essa parte está em inglês. E é dedicado também para Andrea Camilleri. Né? Então, a primeira coluna é o texto de origem, de partida, como queiram chamar. Original já não se fala mais, não. Não dá problema. Mas é o texto da autora, que a autora apresentou. No meio, a gente colocou o Google, né, a tradução do Google, e na terceira coluna está a nossa proposta de tradução. Na verdade, a Jordana fez, a partir do texto do Google, ela já fez algumas alterações, porque tinha muito erro, né? O Google, para traduzir um texto informativo, funciona. Para traduzir um texto literário, já é bem mais complicado, né? E aí apareceu muito problema que não acaba atrapalhando. E a ideia é que a gente tenha um parâmetro, né? Para trabalhar, para fazer a nossa tradução. Então, esse trabalho, a Jordana, que foi apresentada semana passada, a partir da tradução do Google, claro, e do texto de partida, né? Ela fez apresentou uma. Só que a gente combinou, estamos marcando onde que a gente tem que chamar a atenção dos problemas, né? Então aí a Jordana vai me ajudar, porque ela que mexeu bastante nesse texto do Google, na verdade hoje em dia é do Google e da Jordana, mas eu também mexi um pouco, mas é pouca coisa, né? Mas para que sirva para a gente de parâmetro, né? Mas não é a mesma coisa. O nome do autor, né, é uma coisa. O nome por exemplo, esse aqui, dedicado, é para Andrea Camilleri, não sei a pronúncia italiana certa qual será. Esse aí é outro nome, né? Não é a mesma coisa que o autor, né? E a gente pode ter critérios diferentes, assim como para os personagens. Personagem a gente pode traduzir. No meu caso, eu creio que nome de personagem, se tem a tradução e é conhecida a tradução, né? Por exemplo, a gente pode usar um nome traduzido, né? Se o personagem o Sherlock Holmes, por exemplo, não vamos traduzir, né? Porque as pessoas já conhecem, né? Então você pode deixar os nomes, né? Como estavam, porque já a pessoa, o público, né? O leitor que vai ler a sua tradução já conhece. Lembrando que tradução, a gente traduz para um público específico. Quando o autor escreve um conto, né, não tem um público específico. Depende também da poesia. Uma poesia de amor é dedicada a uma pessoa específica. Pode ser dedicada a uma pessoa específica, mas o poema é para todo mundo. Senão a pessoa não publica, né? Só manda uma carta. Então tem várias instâncias. Uma crônica, eu trabalho com crônica, né? Literárias. As crônicas literárias têm um público específico, né? O cronista está escrevendo para um público, já imagina quem é o público, pode não conhecer o público, né? Mas sabe que tem um público. Mas em contos não, aí não tem. Então depende, por isso que depende se estamos trabalhando com conto, com poesia, com texto teatral, né? O texto teatral
o texto é escrito, mas é feito geralmente é feito para ser representado, então você tem que levar em conta isso. Então, por isso que a gente precisa conhecer de que estamos falando, por isso que semana passada a gente apresentou a Jordana, né, apresentou o autor, apresentou a obra para a gente conhecer, tá? E isso vocês veem também em outras instâncias, outros cursos, outros vídeos que tem e texto que tem na internet, né? Aparece essa questão. Quanto mais você conheça do autor, quanto mais você conheça do texto, quanto mais você conheça dos leitores, também influencia, né? O caso de se seus leitores estão acostumados com o nome já, o nome, vamos supor, em inglês ou em espanhol, então, se você conhecendo o leitor, sabendo que ele já sabe quem é, né? Não precisa traduzir o nome do autor de Guilherme, né? Em espanhol traduz, né? Então, o autor de Romeu e Julieta, em espanhol, aparece como Guillermo. Eu acho assim. Para mim é diferente, né? Personagem literário, uma coisa. Agora, o autor chamar ele de Guillermo, né? E quem escreveu Capital? Carlos Marx. Sabe, bom, aí depende da época também, né? A gente tem que ver vários contextos. Então, quanto mais a gente conhece do autor, quanto mais a gente conhece da obra, quanto mais a gente conhece do leitor, né? E a gente pode incluir também, né, hoje em dia, o crítico, o estudioso, né, o pesquisador, né, porque também pode ser que já existam críticos, por exemplo, trabalhando o livro de Maria Elvira Roca Varela. Então, de repente, já é conhecido o livro, então esse crítico você tem que levar em conta. Então, o primeiro que a gente encontra aqui, né, é que o título do conto, né, No Anglit sed Angli, de latim, né, que o Google traduziu por não ingleses, mas índios. Aí aproveito e traduzo para várias línguas, para ver como é que vai traduzindo, né? O Google tem alguns tradutores que são para o inglês, sempre são tradução direta. Tem uma língua, tem muita língua, né? Então, tem o Google que faz para traduzir para algumas línguas assim, menos conhecidas, menos utilizadas, eles fazem a tradução para o inglês e do inglês para essa outra língua. Né? Historicamente também se fazia isso, né? de livros que eram traduzidos do russo, por exemplo, aqui no Brasil, né? Agora que está, nos últimos anos, nas últimas décadas, que está se dando essa mais relevância, traduzir direto, né? Que já tem os tradutores, né? Que traduzem do russo, né? Para o português, né? Os clássicos do século XIX, por exemplo, né? Tem que a editora 34, né? Tem há alguns anos que está com esse projeto, e traduz, mas antes não. Então, o que se fazia? Se traduzia de outra língua. Então, se traduzia do francês, ou do inglês, né? Ou do espanhol. Espanha traduziu muita coisa. No século XX, traduziu muita coisa do russo, né? Então, às vezes, se fazia isso também. Bom, o título. O Google traduziu por não ingleses, mas anjos, né? Com Jordana, a gente tinha visto até outra possível tradução, mas aí já é um jogo interpretativo, que seria, em vez de anjos, angelical, né? E aí já é uma interpretação, né? Que não por isso que precisamos conhecer a obra, né? Precisamos conhecer a autora e qual é a relação, né? Eu comentei um pouco isso na semana passada, né? Que isso está relacionado certamente com a quem é dedicada essa história, né? Esse escritor Andrea Camilleri, ou algo assim, que ele tem
uma obra de 2011, né, que tem um título assim que lembra, né, esse livro, e que esse autor também ele trabalhava, assim como Maria Elvira Roca Barea, trabalhar com fatos históricos, né? E a partir de fatos históricos criar a sua obra literária ficcional, né? Então essa obra aqui, por exemplo, tem um personagem o escritor inglês, mas chamando inglês, né? Todo mundo conhece, ou quem vai ler uma obra dessa, um texto, já certamente conhece Romeo e Julieta, né? Então fica fácil de entender essa relação que está se referindo ao autor inglês. No prólogo, a própria autora coloca rapidamente, mas eu mostrei semana passada isso. Esses são detalhes que ajudam a gente a entender. Agora, por enquanto, a gente está deixando o título do conto em latim. Quais são as bases? Claro, essas opções têm que ter um respaldo, né? Então é sempre bom você dar um respaldo teórico, não, porque fulano e tal. Tá? Agora, outras que são, depende, você pode explicar. Um professor em sala de aula, como estou aqui, né? Eu posso explicar, olha, temos duas opções. Uma é se estamos traduzindo do espanhol para o português, eu vou traduzir tudo que está no espanhol para o português. O que não está em espanhol, no caso o título em latim, vou deixar em latim, porque minha proposta é traduzir do espanhol. Esse autor inglês é bem, não sei se você acompanha, talvez a Weila, que de inglês acompanhe, mas, ou quem se interessa, né? Eu não sou de inglês, mas me interessa. Nos últimos anos tem aparecido estudos, né? Que até quem é esse autor, né? Porque não se tem nenhum documento dele escrito por esse autor, né? Só tem supostamente assinou, que eu saiba, só tem um documento que ele assinou, mas não tem nenhum texto escrito por ele. O que é estranho, né? E numa época que já se guardavam as coisas, né? E na mesma época, tem outros autores na própria Inglaterra que a gente tem os textos, né? Então, o que seria esse autor? Talvez tenha sido, quer dizer, há um autor, mas talvez a figura desse autor, William Shakespeare, teria inventada, já, e para, bueno, as pessoas inventam, né? Eu não inventei Flora Polanco, você pode inventar um nome, como pode inventar heterônimo, né? Fernando Pessoa, né? E na área de literatura, quem trabalha com literatura trabalha com a ficção, trabalha com essa invenção. E não é para enganar, né? É para potencializar o seu texto. Tá? Bom, então, ou a gente só traduz o que deu espanhol para o português, porque a proposta é essa, ou a gente pode traduzir também, não, vamos colocar tudo em português. Por quê? E aí, por que seria essa segunda opção? Porque talvez meu público aqui em português seria um público, vamos supor, que não sabe latim, né? Ou que não sabe inglês, né? Então, aí eu faço a tradução, ajudo. Porque talvez a autora escreveu na Espanha e para o público que ele escreveu, se bem que não necessariamente ela escreveu para um público, mas a gente sabe que para a Espanha, na Europa, se fala o inglês, todo mundo fala, né? É muito falado, né? Se aqui no Brasil também se fala, na Europa muito mais, né? E a questão do latim é um conto de 1600, mais ou menos, né? Você passa essa história, né? Assim como os outros contos, como 5 dos 6 relatos exemplares, né? Você passa no século XVII, né? 1600, por aí. Então, se tratando de um texto dessa época, deixar em latim não tem problema, né? Quem estuda
história, né, europeia do século XVII, quem estuda literatura, mesmo que seja em espanhol, inglês, francês, italiano, que só acho que, pelo menos que eu conheço alguma coisa, né, de produção literária dessa época. Aparecer uma frase em latim, não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Então, aqui a gente decidiu deixar em latim também para conservar esse ambiente, esse clima, digamos assim, de 1600. Né? Mas, atenção, depende de para quem eu estou traduzindo. Né? Então, se eu quero traduzir, por exemplo, para um público infantil, não vou deixar em latim. Até o Fiat Lux, talvez os crianças, quando eu era criança, sabia, porque algumas coisas se falavam, né? Mas hoje em dia, as crianças não têm acesso ao latim, né? Então, se a gente vai traduzir para um público infantil, traduz também o título, né? E também desse estudioso que escreveu um livro que chama A Vida, aqui não está traduzido, mas A Vida e o Tempo de William Shakespeare, 1564 ou 1616, né, que foi quando nasceu, quando morreu, supostamente. Né? Esse está, claro, vamos supor que esse livro está traduzido ao português. Então, a gente coloca o nome do livro em português, porque já está traduzido ao português. Então, meu público vai poder identificar esse livro, sabe? Então, eu poderia colocar o título em português, fora de que, às vezes, os títulos mudam, né? No cinema, então, o título de filme muda, é comercial, né? O cinema hoje em dia é muito comercial, né? Então, os títulos são comerciais. Mas em literatura também, a gente pode mudar o título. Então, mas se a obra está traduzida, se tem esse título, se é conhecido, podemos mudar o título dessa obra em português. Vamos supor que fosse conhecida. Né? E, claro, e o que ele puxa do texto, né? O Google traduziu: Shakespeare era católico e sua fé católica é a chave para entender sua vida e obra, né? Diz esse estudioso. Então, para entender a vida dele, para entender a obra dele, saber que ele era católico, isso em 1600, estamos falando de 1600, né? Isso, se era católico, não, era significativo. Se você é Flamengo, você é Vasco, e está no final do Campeonato Carioca, que vai o Flamengo e o Vasco, é significativo. Assim, quem é Flamengo, quem é Vasco, né? E, bom, em 1600 era muito significativo se você era inglês, se era protestante, né? Se era judeu, né? Que é o judeu que foram expulsos, né? Da Península Ibérica. Bom, então, dependendo do contexto histórico, tem coisa que você sabendo alguns detalhes, né, no caso aqui, religioso, permite você fazer uma interpretação, uma leitura, né, um entendimento diferenciado. Né? Então, a partir disso, a autora cria uma história, e aí você vai ler a história. Mas a história é ficcional, tá? Não quer dizer que ela esteja afirmando isso. Não, é ficcional. Né? Ela pode até achar que é assim mesmo, mas como pode achar que não é nada disso. Mas a história é a história. Sua realidade é a realidade da história enquanto ficção. Né? E isso interessa para a gente. Aqui não vamos discutir se o escritor inglês era ou não era católico. Né? Mas se ele está colocando isso, é porque é um sinal de que a gente tem que levar isso em conta para entender o texto. Assim como a gente precisa levar em conta também para quem está dedicando a obra. Está dedicada para um autor que pegava fatos históricos, né, e fazia ficção a partir disso. Vários, né? Então, ela está claro que ela está fazendo isso aqui. Ela diz também no prólogo, mas então está claro isso para a gente. Bom, então, traduzir. Também, a gente traduz essa
essa chamada que nos ajuda a entender um pouco melhor não só a vida e a obra do autor em inglês, como o próprio conto aqui, né? Aí fica a critério do tradutor, dependendo, a não ser que, se você eu trabalho com estudo da tradução, né? A gente vai trabalhar, se você vai trabalhar, porque não só de pão vive o homem, né? Mas todo mundo precisa comer, né? Então você pode trabalhar para uma editora, né? E aí ele dá a regra, Então muda tudo, traduz tudo para o espanhol. Então perdão, para o português, aí você traduz. Ou se ele fala, não, só a parte em português, em espanhol que você traduz para português. Aí você segue o que ele... Então, essa parte de comercial manda o dinheiro, né? Na parte comercial manda o dinheiro. Aqui que estamos estudando a tradução, que estamos vendo as possibilidades. Então, você escolhe aqui, em princípio, não tem ninguém por cima de você, você escolhe se traduz ou não, dependendo do seu público, né? Eu sempre deixo o público, tá? Agora, vocês podem ouvir um outro professor de estudo da tradução falar outra coisa. Aí, ainda bem, né? Ainda bem, porque aí a gente pode estudar com outra pessoa, né? Mas desde que você justifique, tenha um porquê, né? Em estudar a tradução a gente tem um porquê, porque está fazendo você escolher, não porque gostei, achei bonitinho, não, tem que ter uma coisa mais científica, né? A gente trabalha com estudo científico. Na universidade a gente supostamente deveria ter proposta científica.